E aí, como que você tá hoje? Eu acordei hoje com uma música muito engraçada na cabeça. E a música que eu acordei hoje foi uma música do filme Rap Fit. E é uma música de uma das criancinhas, de um dos pinguinzinhos ali. E eles estão aprendendo a cantar e um deles tenta soltar do fundo da alma dele, na ideia, o que ele tem ali no coração dele de canção, de música. E ele fala assim: não empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer bobeira. Eu acho engraçada essa ideia porque ela mostra uma realidade. E é uma realidade nossa como ser humano quando a gente tenta resolver as coisas sozinhos ou fazer as coisas sozinhos. A gente sempre parece estar no limite, a gente sempre parece estar bem na beira, tentando não fazer bobeira, mas sempre no limite, sabendo que com um passo além a gente consegue fazer coisas que a gente não deveria. E por que isso acontece? Porque a partir do momento em que a gente pensa que a gente tem o direito de fazer as nossas escolhas sozinhos, a gente começa a comer bola nisso tudo. Porque é uma definição muito interessante que a Bíblia fala sobre quando a gente não entende que existe um rei soberano sobre a nossa vida. E é uma declaração que Juízes fala, e ele fala assim: naquela época não havia rei, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando as pessoas começam a pensar e a querer definir por elas mesmas o que parece certo, é só um sinal para os piores problemas e para as piores situações que podem acontecer ali. Porque nós sempre seremos fadados a colocar as coisas e a usar 2 pesos e 2 medidas para todas as coisas, porque a gente vai usar os nossos padrões. Padrões egoístas em muitos sentidos. E é por isso que quando a Bíblia apresenta para a gente a ideia de governo e de olhar sobre as nossas escolhas e sobre a nossa vida, quem governa a nossa vida não é nós mesmos, mas é o Senhor. E tem uma definição disso. Lá em Salmos, tem uma definição muito interessante e que faz bem a gente pensar sobre ela. Ele diz assim: pois do Senhor é o reino e Ele governa todas as nações. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos os que nele vivem. Pois Ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Aqui entra uma definição muito interessante. Deus, Ele é dono de tudo. Se Ele criou todas as coisas, você também pertence a Ele. E isso faz com que a gente comece a entender que nós, sozinhos, não podemos tomar as melhores decisões. Porque quem deve tomar essas decisões é o Senhor sobre a nossa vida, para definir não somente quem nós somos, mas sobre as melhores ações e atitudes que nós deveremos ter. Para que assim nós possamos, sim, exercer domínio sobre as coisas que Ele nos coloca. Dentro da nossa família, exercer a melhor referência possível. Seja como esposo para sua esposa, seja como esposa para o seu esposo, seja como filho para os seus pais. Essas referências positivas só vão ser possíveis de nós exercermos isso se o Senhor em primeiro lugar for a nossa referência. Se o Senhor em primeiro lugar for o nosso rei. Por isso meu convite para você hoje é: permita que no trono do seu coração quem reine não seja o seu eu, não seja o seu ego, mas pelo contrário, permita que quem reine na sua vida seja o Senhor.